TV Grande ABC, o seu canal regional para todo o planeta. TV Grande ABC, o seu canal regional. Olá, boa noite. Boa noite. Após polêmica, secretária de governo é exonerada em São Caetano do Sul. Patrícia Florencio ficou menos de 3 meses no cargo. Aqui na TV Grande ABC, 2 vereadores comentam o fato. O governista Edson Parra e o vereador de oposição Jander Lira. Irmã de Aécio Neves deixa a prisão. Envie mensagem pelo WhatsApp, anote aí, é 942429397. Hoje é quinta-feira, dia 22 de junho, o Grande ABC Notícias está começando. Em sessão extraordinária nesta quinta-feira, os vereadores de São Caetano do Sul discutiram inclusive o pedido de CPI para investigar concursos públicos na USCS. Para falar mais sobre isso, recebemos 2 vereadores que, aliás, foram protagonistas na sessão desta quinta-feira. Por isso, inicialmente, quero cumprimentar mais uma vez, abrindo espaço para estar aqui conosco, vereador pelo PSB, Edson Parra. Parra, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Leandro, boa noite, Amanda. É um prazer estar aqui no Grande ABC Notícias. Novamente, ladeando aqui meu amigo vereador Jander Lira. Seja bem-vindo, Parra. E também o vereador Jander Lira, do PP. Boa noite, Jander. Boa noite, Amanda. Boa noite, Leandro. Meu amigo Parra. E espero contribuir com a discussão que a população quer escutar de nós aí em casa. Bom, e antes mesmo da gente falar da CPI, ou do pedido de, a gente vai falar, até resgatando a história de ontem. Hoje nós tivemos a confirmação por meio dos atos oficiais aqui da Prefeitura de São Caetano da exoneração, da saída da secretária de governo Patrícia Florencio. Ontem, neste mesmo espaço aqui do Grande ABC Notícias, presença de Pio Mielo e Tite Campanella, e o líder do governo, Tite, já dizia que a secretária deveria sair por conta da polêmica que envolveu o contrato que foi vencido por uma empresa que ela trabalhou até pouco tempo. Parra, na sua avaliação, essa decisão foi acertada? Não tinha mais clima político para a secretária permanecer no Palácio da Cerâmica? Olha, na minha opinião, o prefeito agiu corretamente. Não havia clima, na minha opinião, mesmo o ato que aconteceu da contratação ter sido lícito, mas não pega bem por ter sido a empresa que ela trabalhou há bem pouco tempo e ela, secretária, também há pouco tempo. Confesso que tive pouco contato com ela. E mesmo não tendo nenhum ilícito, nada que desabone a currículos ou qualquer coisa do tipo, a administração tem que ser preservada, a gestão tem que ser colocada numa situação de lisura total. Concordo com a decisão do Aurílio, mesmo sem querer penalizá-la, sem querer condená-la. Eu acho que fica bem ela deixar o cargo, contratar uma outra pessoa para ocupar a Secretaria de Governo. Nada contra ela, mas não é legal ter esse problema para administrar por 3 anos e tanto de mandato que temos pela frente. Jander, você acha correto ela ter sido exonerada, visto que não havia nenhuma prova que a acusasse de nenhum ato ilícito? Amanda, nós vivemos no regime presidencialista e o prefeito ele nomeia, e demite secretários. O prefeito entendeu que
o ato que ela praticou não combinava com o exercício do mandato, com o exercício do cargo de secretária, em razão da sua ligação pretérita com a empresa, entendeu que legalmente ela pode até ter agido corretamente, mas do ponto de vista ético, ela, vamos dizer assim, escorregou na ética. Então, eu acredito e entendo o ato do prefeito. Acho que ele agiu corretamente. Mas essa é uma questão de foro íntimo, né? O prefeito entendeu que é assim, o governo é dele e que o mais importante é isso. E eu acredito que a gente tem que compreender a decisão dele. E quem assumirá? Já tem algum nome escolhido ou pré-anunciado? Não tenho conhecimento de nenhum nome sondado, nem o nome prestes a ser definido. O cargo fica em aberto até segunda ordem. Isso. Tem alguma informação, Jander? Se o Parra, que é da base governista, né, um homem de confiança do prefeito, eu que estou lá, vamos dizer assim, como vereador independente, Você não se declara oposição, você se declara vereador independente. Declaramos independente por quê? Nós queremos ter autonomia para criticar o que nós achamos que é errado na administração. Porque quem é da base não tem autonomia para criticar? Aí fica a critério de cada um. Eu acredito que quando você é independente, você tem exatamente isso, autonomia para expressar, criticar, mostrar os problemas, os defeitos e também apresentar e parabenizar quando o prefeito acerta. Porque, como eu falei hoje lá na sessão, ninguém é dono da verdade. Todos nós acertamos e erramos em algum momento, não é isso? E a gente tem que estar aberto para escutar. E essa independência nos dá liberdade para a gente expressar exatamente o que a gente acha, colocar e cobrar da administração o que a gente acha importante. Por exemplo, esses dias eu gravei um vídeo cobrando da administração o recolhimento dos restos de árvores que foram podados na cidade, que, se eu não me engano, pela Eletropaulo. E esses restos de árvores estão espalhados nas calçadas e as pessoas estão tendo que andar na rua, que pode provocar até um acidente. Agora, é importante, só antes da gente seguir aqui com a presença dos vereadores Edson Parra, Jander Lira, daqui a pouquinho, você em especial que mora em São Bernardo do Campo, teremos aqui a fala direto da Alemanha, do prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando. Notícia para você que trabalha na Volkswagen, na planta de São Bernardo. Notícia para você que quer trabalhar na Volks. E a escolha já, a Volks tinha anunciado recentemente que escolheria uma planta do Brasil para fazer a produção do Polo. E aí havia dúvida se seria a planta do interior paulista, do Paraná ou aqui de São Bernardo. E já saiu então a decisão. E daqui a pouquinho nós vamos colocar aqui não só isso, mas como outros itens importantes para a geração de emprego e renda, claro, diretamente a São Bernardo do Campo, mas todo ABC, né, Amanda? É isso mesmo, Leandro. Bom, e só para dar sequência aqui em relação aos dois vereadores, em relação ainda à saída da Patrícia Florencio, ainda não se tem o nome, mas, Parra, na sua avaliação, qual deve ser o perfil do novo secretário ou secretária de governo? Bom, só voltando um pouco no tema anterior, claro que eu, como vereador de situação, tenho autonomia, porque o meu mandato me dá autonomia. Obviamente que eu ganhei a eleição para prefeito, eu disputava a eleição de vereador, apoiando a candidatura do José Eurico Júnior. Como ele ganhou, obviamente eu estou participando do governo como vereador da base aliada, claro, apontando, como o Jander colocou o exemplo da poda de árvores, faço também inúmeras indicações e aponto caminhos. Em relação ao novo perfil do novo ou nova secretária, tem que ser, na verdade, um currículo próximo que a Patrícia possui, né? Um currículo de muita experiência, muito gabarito, tem que ser uma pessoa dada ao diálogo, porque por ser uma secretaria de governo, envolve comunicação, Mas tem que ser perfil político ou técnico? Olha, na minha opinião, é muito difícil você fazer uma colocação do 100% técnico, porque nós estamos falando de um governo de prefeitura, tanto isso serve para outras esferas, tá certo? Na Câmara Municipal nós temos comissões que são técnicas, mas é muito difícil você separar a linha onde começa e termina a política. Tem que ter um perfil
um perfil com currículo técnico, mas com conhecimento de gestão pública. Aí entra o político, você tem que envolver os poderes, o poder legislativo, os interesses da base de cada vereador, de situação, de independente ou oposição. Você tem que entender o que move os vereadores, a questão da comunicação no trato com a informação para a população do que está sendo feito, do que está sendo trabalhado, a questão da transparência. É muito importante que tenha um conhecimento de gestão pública. Aí o conhecimento da política tem que ter, não que tenha que ser político partidário, nem que tenha disputado eleições ou coisa do tipo. Mas também não pode ser 100% técnico. Jander. Na minha opinião, o cargo de secretário de governo é um cargo eminentemente político, pela sua característica, né, de negociar, de conversar. É que ultimamente a política tem sido demonizada, né, como se fosse algo pecaminoso, mas de fato, se a política for colocada e exercida, como fala o bispo lá do Rio de Janeiro, o cardeal, que diz que a política é para servir as pessoas e não aos partidos ou aos grupos, ela é uma coisa benéfica. O político é um negociador, circula bem na Câmara, tem capacidade técnica, formado em ciências políticas, também tem o curso de administração, não é isso, Parra? Então ele Você consegue... estudou o currículo do Parra antes de vir para cá? Parece que sim, mas é que eu conheço há algum tempo. Você foi indicar para o Auric o Parra para ser secretário de governo? Na minha opinião, seria um ótimo secretário, porque ele consegue casar a questão técnica com a questão política em razão da característica da secretaria. No perfil foi exatamente que nós tivemos os dois extremos nesses últimos períodos em São Caetano. No final da gestão de Paulo Pinheiro, Nilson Bonomi, que era eminentemente articulador político, inclusive com presenças na Câmara, e depois agora a Patrícia com um perfil mais técnico, e o próprio Aurico dizia que ia reconfigurar a Secretaria de Governo, não deixando ela totalmente na articulação política. Qual que é o cenário melhor? Quem tem que fazer a articulação política hoje era já exerce, né? O Gerson Sartori. Hoje já exerce nessa secretaria, tem uma coordenação que é o elo entre a Câmara e o Executivo, o Gerson Sartori, que é exercida pelo ex-vereador, com 6 mandatos consecutivos, 24 anos de Câmara Municipal, que é o Gerson Sartori, que reúne todas as condições para fazer esse elo, esse canal de comunicação com todos os vereadores. Não com os vereadores da base, não, com todos os vereadores. Ele conhece a Câmara, conhece o regimento, tem sensibilidade política, o Aurico confia nele, e eu posso falar por mim, e acredito que os outros vereadores concordam, e eu confio na postura, na forma que ele conduz as coisas do Legislativo. Ele é um cara sério, que conhece a Câmara Municipal, e é eminentemente político o cargo dele. Eu posso confirmar essa afirmação do Parra. Realmente o Gerson Sartori, ele trata a todos igualmente. Os 19 vereadores, não faz distinção. E já que você não aceita ser secretário, o prefeito poderia confirmá-lo como secretário de governo. Seria uma excelente opção para o atual prefeito. Isso seria estratégico, tirar o Parra da Câmara e mandar ele para a Secretaria de Governo? Ou é porque você realmente acha que o Parra... Se o Parra for para a Secretaria de Governo, você vai debater com quem na tribuna? Pois é, vou perder o meu maior parceiro lá, o contraponto, eu acho, né? Que eu peguei, é estratégico. Mas não é isso, é que, como a gente está discutindo o perfil, nesses dois casos, os dois reúnem exatamente isso. A capacidade técnica, mas o perfil político. Porque qual é o perfil político? É como falou bem Parra, não necessariamente ter mandato, mas é a capacidade de escutar, conversar com as pessoas e construir o diálogo. Porque política é isso, é conversa, é diálogo, é escutar. Então vai ficar aqui uma pergunta para os nossos internautas. Quem acha que o Edson Parra deva assumir a Secretaria de Governo de São Caetano do Sul? Eu quero ver as respostas aqui. Que o Parra tem que ser o líder do governo na Câmara. Então, eu quero ver aqui quem concorda, quem não discorda. A gente vai debater isso aqui nas redes sociais. E pode falar porque o presidente da Câmara, Pio Melo, está nos assistindo. Abraço, Pio. Fábio Palácio, demais vereadores. Quem não está no evento no Auric está acompanhando
acompanhando aqui, viu? Bom, quero aproveitar e agradecer o Jander pelos elogios que ele teceu à minha pessoa, mas eu não estou pedindo para ele fazer esses elogios e nem fazendo campanha para ser secretário. Ele não está fazendo campanha. Quem está fazendo a pergunta aqui para os nossos internautas sou eu. Eu quero saber aqui quem concorda e quem discorda. Vamos fazer uma enquete. Aliás, quem acompanhou a sessão extraordinária de hoje, Amanda, pôde ver que os dois realmente rivalizaram na tribuna. E aí deu início a um item que nem estava na pauta. A sessão de hoje tinha 3 itens, como o Pio e o Tite destacaram ontem, e aí, para surpresa de muita gente, veio à tona a tal da CPI, ou a polêmica sobre o pedido da CPI. E aí a pergunta, Edson Parra, o que motivou esse pedido de CPI ou essa discussão que envolveu a CPI na sessão de hoje da Câmara? Bom, muito fácil, muito simples de explicar. Tudo começou com o nobre amigo do meu lado, Jander Lira, encaminhando uma votação contrária ao projeto que veio do Executivo para uma rúbrica nova, uma verba colocada à disposição para contratação de mão de obra temporária para o DAI. O valor é um valor de... Próximo a 1 milhão, 900 e poucos mil para o período de um ano, não sei exatamente quantos funcionários significa isso. Você divide 1 milhão por 12 meses, vai dar algo em torno aí de 70, 60 mil reais mês. Então esse era o projeto que já tinha sido passado nas comissões, inclusive nós somos da mesma comissão, e lá nós debatemos esse mesmo assunto, venceu por 4-1, ele foi o voto contrário, e aí o vereador Jander colocou que ele era contra o projeto, na sua argumentação lícita, democrática, pertinente, que deveriam se chamar os aprovados do concurso do DAI, realizado em 2015. Ainda na gestão passada. Ainda na gestão passada. Quando o Jander terminou a sua fala, eu me encaminhei à tribuna para rebater, colocando o meu ponto de vista. Falei, Jander e colegas todos presentes, que não poderia, na minha modesta opinião, chamar os concursados, os aprovados daquele concurso, por um motivo muito importante, muito sério. Tudo indica, não estou afirmando, que tudo indica, há indícios de que o concurso poderá ser anulado. Por que eu falo isso? Isso é de conhecimento de todo mundo. É todo mundo que fez o concurso, que foi aprovado, nos pergunta, quando é que vamos nos chamar? Nós ouvimos isso o tempo todo. Porque o Tribunal de Contas fez vários apontamentos, apontou N problemas, citou posições, cargos que foram preenchidos segundo... Quem passou no concurso não foi chamado? Se foram chamados, foram muito poucos, eu não sei o número exato, talvez um grupo pequeno de 10, 15 pessoas no máximo. E o Tribunal de Contas apontou irregularidades e deu um parecer contundente pela anulação do concurso. Muito bem, esse assunto anda, foi parar no Ministério Público, que também fizeram suas análises, suas investigações, suas pesquisas, e o Ministério Público também colocou lá observações, se ele não foi tão contundente como a anulação, mas que se fosse feito correções, que se corrigisse falhas pontuais ou não, o Ministério Público deu o seu parecer. Obviamente, só termina quando tramitado e julgado. Tá, aí você fez essa fala na tribuna. Aí eu falei que isso estava na mão de uma juíza, se não me engano é uma juíza, que está com o processo na mão, e ela vai dar o seu veredito. Por ser juíza, ela vai determinar, e depois tem instâncias ainda a percorrer. E eu falei, colocando minha opinião, temos que contratar temporariamente, na minha opinião, por isso eu voto a favor do projeto, para que o DAI consiga prestar o serviço de varrição, que agora a limpeza pública está lá no DAI, precisa prestar serviço, está faltando mão de obra, e se chamarmos os aprovados do concurso, estamos gerando problemas futuros. A partir da sua fala, teremos problemas futuros. A partir da sua fala, resgatando possíveis irregularidades no concurso. Que não fui eu que as levantei. Eu simplesmente reportei o que eu sabia. Tá. Aí o Jander usou a tribuna. Então eu discordei quando chegou lá na Câmara, na Comissão de Constituição e Justiça, a proposta do DAI, porque ela trazia poucas informações. No documento que chegou para nós vereadores, dizia apenas o seguinte: queria contratar uma empresa terceirizada em razão do aumento da demanda de serviços pelo departamento.
Eu questionei lá na comissão, eu disse, tá bom, então vamos solicitar ao diretor do DAI que nos traga mais informações sobre isso, porque eu não acho justo o cidadão, né, estudar, se dedicar, deixar de ir namorar, deixar de ir ao futebol, como agora, né, tem um jogo aí, tá todo... Daqui a pouquinho a gente tal fala. de jogo aí, né? Deixar de tomar a sua cervejinha para ficar queimando pestana, estudando o tempo todo, passar num concurso muito difícil e você não convocá-lo e colocar um terceiro no seu lugar. Então precisamos ter mais informação sobre o caso. Infelizmente, a minha ideia, meu raciocínio, minha proposta foi derrotada na comissão, perdi de 4-1. Porque eu achava que aquelas informações eram insuficientes para me tomar a minha decisão. Foi para o plenário, continuei fazendo essa questão. Quando o Parra fez essa afirmação, eu então coloquei a possibilidade de a gente então fazer... Se há dúvida, vamos fazer CPI. Porque veja bem, eu entendo que a USCS é uma entidade respeitadíssima. O CAIP-IMES, que fez vários concursos em São Caetano, fez no Brasil todo, é uma entidade que é reconhecida pela sua capacidade técnica. Nós não podemos deixar qualquer dúvida sobre o caso. E veja bem, qual é o papel do vereador? Fiscalizar. Quando a gente recebe uma denúncia que houve uma irregularidade, se a gente não faz essa fiscalização, nós estamos cometendo um crime. Estamos cometendo um crime por omissão. Aí foi que originou tudo. Aí só antes do complemento aqui do Parra e do Jander, pontuar aqui que tem muita gente já fazendo comentários, inclusive colegas de plenário. Eu gostaria de agradecer aqui a participação dos nossos internautas, o Diego Santo, a Ana Lúcia, o Darcy Silvério, o João Cardoso, ele fala, o concurso do DAI está suspenso pelo TSE, que está sendo investigado por irregularidades, inclusive da CAIP-USCS. Aí ele continua aqui. Precisa se investigar a CAIP-USCS, organizadora do concurso. Tenho muita coisa a dizer. João, manda aqui pra gente que a gente vai lendo durante o programa. Isso antes, tá? Aí tem a participação de vereador. De um vereador, César Oliva, colega de vocês. E ele diz que o posicionamento do Ministério Público no processo do concurso é de que as poucas fraudes identificadas fossem punidas, porém os concurseiros de boa-fé devem ser mantidos no certame. A opção de anulação do concurso é do DAI. Por esse motivo, Jander, eu e Chico optamos por votar não para o projeto, para que a terceirização do DAI seja estritamente limitado para alguns cargos realmente necessários. Lhe mando um abraço por Parra, para o Jander e parabéns pela boa e republicana discussão de hoje. Um abraço, vereador César Oliva. O que acontece? Se chamarem os aprovados no concurso e a Justiça decretar pela anulação do concurso, futuros problemas estaremos gerando no presente. Desculpa. Então, eu acho que é sensato não cometermos esse equívoco agora, já que ele está sub júdice. Ainda não foi uma decisão judicial. O que o Ministério Público falou é que há falhas em pontos já detectados. O que o Tribunal de Contas, eu repito, o que o Tribunal de Contas colocou é pela anulação. O Tribunal de Contas é um órgão competentíssimo para esse tipo de análise. Para concurso público, é a especialidade do Ministério Público. As instâncias da Justiça têm que ser seguidas. Ministério Público e agora um juiz de direito. Aí só para deixar claro, aí o Jander propôs esse pedido de CPI a partir da fala do Parra, mas o Parra é contra a CPI. Veja só, não disse que sou contra a CPI. Aliás, foi o que mais tentou abrir CPI nos últimos 4 anos. O que eu acho, exatamente o que eu acho é que está sendo investigado por várias instâncias. E o que o Jander colocou aqui, quando há denúncia, eu não fiz denúncia. Eu só estudei o que todo mundo deveria saber. Esse problema é de 2015. Isso não nasceu agora em 2017. Todo mundo sabe que há problema no concurso do DAI. E todo mundo sabe que não há problema no outro concurso grande que houve pela prefeitura, que estão sendo chamados os aprovados. Todo mundo sabe que o concurso daí tem problema. Eu simplesmente coloquei que deveria se contratar pessoas e não cumprir, e não chamar os aprovados, entre aspas ou sem aspas, do concurso do DAI. E
já está exaustivamente sendo investigado por todos os órgãos da Justiça. Nós vamos começar 2 anos depois a investigar o que já está exaustivamente sendo investigado. Nós vamos começar 2 anos depois um assunto que já está muito bem tratado e investigado. E eu espero, eu não torço para anulação. Espero que a Justiça faça o papel dela. E se tiver pessoas que cometeram equívocos, fraudes, que sejam severamente punidas, é o que eu quero, que sejam punidas. Agora, não vejo necessidade de se iniciar uma CPI 2 anos depois do fato, sendo que ele está bem trabalhado pela Justiça e está sendo pesquisado com muita seriedade, porque o assunto é muito sério. Significa vidas, pessoas que se prepararam, que estudaram para uma carreira, conseguiram passar no concurso. Não vou dizer que todo mundo de forma fraudulenta. Obviamente a maioria da população é honesta, todo mundo sabe disso, né? Que agora quem errou tem que pagar. Eu entendo a importância da CPI pelo seguinte: mesmo que o tribunal cancele o concurso, anule, é preciso investigar, é preciso punir, como bem falou o Parra, os culpados. E não pode ficar pairar dúvidas, desconfiança sobre o CAIPIM, sobre a Universidade de São Caetano do Sul. Ora, façamos a CPI. Caso não se encontre nada de irregular, ela fica muito mais forte, a universidade. Caso haja problemas, se puna os culpados. A instituição não pode pagar por erros cometidos por pessoas individualmente. E a gente tem que entender o seguinte: o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do Legislativo. O Legislativo não pode fugir da sua função primordial, que é a fiscalização. Temos que fiscalizar a USC, se for o caso, fiscalizar o DAI, fiscalizar qualquer entidade pública municipal. Esse é o nosso papel. Nós não podemos fugir disso. Fomos eleitos para isso. Aí detalhe, são 7 assinaturas que estão colocadas nesse momento. Jander Lira, Chico Bento, César Oliva, que se manifestou, quem mais? Eu quero, inclusive, agradecer aqui ao vereador Marcel Munhoz, que foi o primeiro a se dispor a assinar, mesmo fazendo parte da bancada. Mas o Marcel Munhoz é governista. Mas ele entendeu, chegou para mim, entendeu que é fundamental investigar, porque ele pensa exatamente como eu, que não pode pairar dúvidas qualquer sobre a USC. Então ele foi um dos primeiros a se dispor a assinar. Assinou ele, assinou o Sidão da padaria, assinou o Rubira e assinou o doutor Serafim. Portanto, já temos número suficiente para a CPI. Se o Marcel, que é governista, assinou, existe então dúvida na base governista em relação a esse processo? Na verdade, a dúvida que todo mundo tem, a Justiça vai esclarecer. Eu não posso afirmar que ele vai ser anulado. Quem vai determinar isso é a Justiça. Se há dúvida que houve fraude, eu não posso afirmar. O que eu posso falar é o que está escrito. Há indícios, fortes indícios. Tudo indica que o concurso ou será anulado ou vai ter que sofrer algumas adequações. É isso que que parece que irá acontecer. E quem vai decidir é ser a Justiça. E é lá que decide-se esse tipo de matéria. Então, não sei. Não dá para afirmar. Ninguém tem certeza. Nem o Auríquio pode afirmar algo sobre o processo, porque ele tem que aguardar a decisão da Justiça, que não tramitou e julgou. Ô, Leandro, você veja que isso criou uma polêmica tão grande que munícipe já questionou, e eu já tive vários questionamentos lá no meu gabinete sobre outras situações complexas na universidade. Já chegou denúncias sobre licitação, denúncias inclusive anônimas sobre outros concursos. Então se criou uma informação generalizada no município que há um problema grave lá na universidade. Eu acredito que não seja, mas precisamos investigar, precisamos limpar, precisamos de transparência para que a universidade não fique, e o próprio Instituto, que é respeitadíssimo pelo Brasil afora, não fique com essa pecha de que está fraudando o concurso público. Por isso que a gente tem que investigar. Não só cancelar o concurso, mas investigar e punir os culpados. A CPI, espero que a gente possa protocolar, não foi protocolada porque o presidente Pio exigiu
a documentação que é a taquigrafia da sessão, estamos esperando. Eu entrei com um requerimento pedindo cópia da taquigráfica de toda a sessão. Assim que o presidente me entregar, vamos anexar ao pedido de CPI, porque essas cópias é que vai dar embasamento à solicitação, e aí a gente vai começar a trabalhar e que sejamos claros. A gente já tem informação que tem um vereador que assinou e que quer retirar a assinatura. Isso pode acontecer? Pode acontecer, mas segundo o líder Chico Bento me passou essa informação há pouco, há 2 vereadores que não querem se expressar e falar o nome por enquanto, que diz que se isso ocorrer, eles vão assinar também. Então estou muito otimista que essa CPI vai sair. E eu acho que é bom para a universidade, é bom para o Instituto, porque aí a gente acaba de vez com essa boataria de que há fraudes em concurso público em São Caetano. E que se ocorrer, os culpados sejam punidos exemplarmente para que a instituição se mantenha com a sua dignidade, o seu respeito e a sua força perante a opinião pública. Outro item é a terceirização de parte dos serviços do DAI. Como é que isso será? Bom, eu em princípio, eu sou contra a terceirização. Eu sou a favor do concurso público, que é você valorizar as pessoas que estudam. Porque veja bem, como é que você valoriza a educação de um jovem? Se ele estuda e concorre a um concurso público, ele vai se dedicar à educação. Agora, se para ele entrar em um emprego, num serviço público, precisar de um padrinho, ele vai dizer, para que estudar? Então a gente tem que valorizar o concurso público, porque isso você escolhe os melhores. É a forma mais republicana que existe. É a forma também de você dar oportunidade a todos, aquele que se dedica. Então, em princípio, eu sou contra a terceirização, exatamente por isso. Agora, claro, eu entendo que a gente não pode ser radical. Em algumas situações, você tem que terceirizar, mas terceirização total, completa e radical, como querem alguns, eu sou contra, porque se você chegar a esse nível, você pode até terceirizar professores, terceirizar médicos. Quer dizer, a atividade fim, isso não pode ser. Imagine você terceirizar engenheiros do DAI. É um risco para o serviço, a continuidade do serviço do departamento. Então, essa questão da terceirização, a gente tem que tratar com cuidado, mas também sem radicalismo e sem imposição. Parra, sua opinião sobre a terceirização. Essa questão da terceirização é uma questão que não é tão moderna. Já existe há muitas décadas. A visão de esquerda do passado é do Estado grande e todos os serviços prestados por funcionários públicos e o Estado ser praticamente a própria economia. Isso é uma visão já já mudou essa visão. E você pense, a própria saúde em São Caetano do Sul tem partes terceirizadas, a gente acabou de falar de médico aqui, tem partes terceirizadas na saúde há décadas. A própria Organização da Saúde da Fundação da Faculdade de Medicina ABC terceiriza serviços de São Caetano. A solução dada para a pediatria foi uma solução terceirizada, que deu ótimos frutos, o resultado excelente, atendimento melhorou, a fila diminuiu e com economia de 4 milhões de reais. A questão da limpeza pública também há décadas, eu desconheço uma cidade que tenha a coleta de lixo de rua, a varrição, limpeza de parques, que não seja feita por terceiros. O próprio Tribunal de Contas tem conceitos a respeito de quais são as profissões e as funções que são passíveis de terceirização. Então você é a favor da terceirização? Tem que ser, porque todas as cidades têm terceirização. Não é questão de uma discussão sim ou não. Porque, muito bem, você pode ir na teoria, ser a favor ou ser contra, vamos ver a realidade. É necessário terceirização. Sem terceirização, São Caetano para. São Caetano, São Bernardo, Santo André. Esse pessoal que prestou concurso passou e não foi chamado. Os cargos que vão para concurso são os cargos que o Tribunal de Contas aponta que não pode ser preenchido por terceiros. O Tribunal faz apontamentos o tempo todo e você tem que obedecer. O Tribunal de Contas é um órgão que tem poderes para influenciar a administração. Então o que se faz? Olha, esse cargo aqui, motorista tal, o tribunal não aceita como terceiro.
abre-se um concurso. Então, de quando em vez, se organiza um concurso e preenche todas aquelas vagas que o tribunal vem apontando nos últimos tempos, nos últimos 2 ou 3 anos, desde o último concurso, e a partir dos apontamentos do tribunal, coloca-se para se preencher essas vagas através de concurso, que não são todas e que há necessidade sim de parte ser terceirizada, Amanda. Agora, Jander, é importante, muitas pessoas comentando aqui, e aí vou já explicar o porquê de tudo isso. Primeiro, por que alguns pagamentos referentes a profissionais, prestadores de serviço da cultura, não foram feitos na gestão passada? O problema disso aí é o seguinte: quem faz os pagamentos na administração aqui em São Caetano não é responsabilidade de nenhuma secretaria, seja da cultura, seja da educação, seja do esporte, seja da saúde. Aqui em São Caetano é tudo concentrado, o pagamento na mão da Secretaria da Fazenda. O secretário apenas atesta a realização do serviço. É tanto que o cancelamento de empenhos foi generalizado em toda a administração o ano passado. O secretário não tem, tirando da Fazenda, não tem o poder de falar, ó, tem que pagar esse, tem que pagar aquele, ele não tem esse poder. Não tem esse poder. Quem tem é o secretário da Fazenda. É tanto que não foi só na cultura. Foram 40 milhões de empenhos cancelados. Isso em 2016. 2016, no final do ano. Foi cancelado no esporte, foi cancelado na saúde, foi cancelado na educação, em várias secretarias, por causa da formatação que ocorre na Prefeitura de São Caetano. Eu estou falando isso porque quero até agradecer aqui aos internautas. É uma nota oficial que foi encaminhada pela Prefeitura de São Caetano, falando justamente do cronograma de pagamentos dos profissionais do Viva Arte, oficinas culturais e projeto Bandas e Fanfarras referente ao ano passado. E aí vou ler a nota aqui. A Prefeitura de São Caetano, por meio da Secretaria da Fazenda e da Cultura, comunica o calendário de pagamento aos profissionais contratados mediante processo seletivo através dos editais 04, 05, 09, esses com /2015, 01 e 02 /2016, cujos empenhos foram cancelados em 28 de dezembro do ano passado pela gestão anterior. O pagamento será feito em parcelas mensais de no máximo R$ 1.600, sendo o valor reduzido mês a mês conforme a quantia a receber de cada contratado. Os pagamentos seguirão o seguinte calendário: 20 de julho, 21 de agosto, 20 de setembro, 20 de outubro, 20 de novembro e, por fim, 20 de dezembro desse ano. Os profissionais devem procurar a Secretaria de Cultura, Avenida Goiás 600, quarto andar. Leandro, me permita entrar nesse assunto. Na verdade, o que aconteceu? Com o cancelamento do empenho, que ocorreu no final da gestão passada, muitos ficaram sem receber o que eu chamei na tribuna, por várias vezes, de calote. Porque você cancelar o empenho, na minha opinião, é um crime contábil. E o Auríquio teve que encontrar uma solução, e ele até consultou os órgãos competentes de como fazer esse pagamento sem incorrer em nenhum deslize administrativo. Ele teve que recorrer a uma indenização, uma saída como indenização, é essa que o Leandro acabou de ler, com esse cronograma de pagamento, para poder pagar os profissionais da cultura, bandas de fanfarras, etc., para poder fazer um pagamento de forma lícita. E aqui eu quero aproveitar a oportunidade e me dirigir aos telespectadores, aos internautas. Se eu quisesse fazer política, fazer proselitismo, eu iria na tribuna e falar assim: olha, me perdoe, vereador Jander, o senhor foi o secretário da Cultura, fazer uma CPI desse desmando. Por que deixaram tantos profissionais da cultura abandonados, sofrendo calote? Mas nós temos que trabalhar, nós temos que consertar o que a gestão passada deixou funcionando mal ou sem funcionar. Não foi só a saúde que estava escangalhada, a educação estava com dificuldade, a cidade estava totalmente suja. Então nós temos que trabalhar, ficar procurando CPI para ficar escafunchando, é assim que fala? Na gestão passada, não vai nos levar ao sucesso, não vai levar a nada. E outra coisa, fazer CPI do que já está sendo investigado na Justiça, pelo Ministério Público, e que o Tribunal de Contas já se pronunciou, eu tenho dúvida se isso é política eleitoreira ou se é um trabalho
sério para se investigar alguma coisa, já está sendo investigado por quem conhece. É um trabalho sério. Eu quero aqui fazer um desafio ao meu colega Parra. Eu aceito que ele encaminhe uma CPI acerca da cultura, para provar que a responsabilidade foi do secretário da Fazenda. Pode fazer a CPI. Você assina? Eu assino inclusive a CPI. Assina a CPI da cultura para provar de quem foi a responsabilidade. Assim como a CPI da USCS pode provar que a USCS é responsável ou não pelo mal feito no concurso, essa CPI vai provar realmente quem é o culpado do cancelamento dos empenhos. Você veja que pela nota, a nota da atual administração fala começando pela Fazenda, porque quem determina é a Fazenda. É inteira responsabilidade da Fazenda. Por exemplo, se o vice-prefeito Beto Vidosky, que é secretário do esporte, se ele fizer qualquer despesa, ele simplesmente atesta que o serviço foi realizado. Mas quem paga, quem define o pagamento, calendário, é o secretário da Fazenda. É assim que funciona na administração de São Caetano. Sempre funcionou assim. Foi no governo Paulo Pinheiro, é no governo atual, foi nos governos passados. E aí eu topo, Parra, pode abrir. Eu acho que CPI é para isso. Se você agiu corretamente, vai provar sua inocência. Se você agiu errado, aí você que se responsabilize pelo que você fez de errado. Obviamente, agiu errado. Porque se você tem o empenho, o dinheiro está separado, o trabalho foi executado, a própria secretaria reconhece que o serviço foi executado, o dinheiro está separado. E você no dia 28 cancela o empenho, não precisa fazer CPI, né? Não, mas tá aí eu acho que você tem que fazer a CPI. É responsabilidade de quem não falou. É irresponsabilidade de quem deu calote. Não, aí você vai responsabilizar quem fez o calote. Não foi o secretário Guto, nem o secretário Jânio. Falei que foi uma irresponsabilidade. Não, concordo com você. Foi uma irresponsabilidade. Mas é bom que tenha a CPI para que os culpados paguem. Quem era os culpados? Da época? Era o Jorge Alano. O Jorge Alano que era o secretário do campo. Veio de São Bernardo. Ele sim foi o responsável pelo cancelamento. É tanto, vou repetir aqui, que ocorreu em todas as secretarias. Foram 40 milhões, concordo com você. Foi de uma irresponsabilidade grande. Ele que pague. Responda criminalmente perante o Tribunal de Contas e os órgãos de fiscalização. Porque o que cabia à Secretaria de Cultura foi feito, que é o quê? Atestar a realização do serviço. Isso foi feito pelo secretário da época, que era o Augustinho Rodrigues. Ele atestou que o pessoal prestou o serviço. Encaminhou o empenho para ser pago com a documentação corretamente pelo secretário. Aí no último dia do ano o secretário não paga, ele que responda pela obrigação que ele tinha que fazer. Foi no mesmo dia que fizeram o distrato e um contrato com o plano de saúde que apontava dezenas de irregularidades. Aliás, vamos falar sobre isso já. O bom de nós estarmos ao vivo é que nós vamos perguntando e os internautas vão nos respondendo. Aqui o João voltou conosco e falou assim: Leandro e Amanda, falem para o Jander e para o Parra pegarem os relatórios de fiscalização da 7ª diretoria do Egrégio Tribunal de Contas e verifiquem os apontamentos referentes ao CAIP-USCS. Agora, tão importante quanto, só para vocês terem uma ideia, e esse é o João Cardoso. E a repercussão é tão grande na hora, Jander, Parra. A gente falou aqui a respeito da saída da secretária de governo e o Jander, mais do que depressa, lançou o Parra para ser o novo secretário. E aí a Amanda perguntou se o Parra deveria ser o secretário de governo. Aí o Getúlio Carvalho, filho, Getulinho, já responde: boa noite, Getulinho. Estou à disposição na suplência do Tite e do Parra. Se o Auric escolher um dos dois, eu assumo. Tá vendo o que vocês estão provocando? Um rearranjo na cidade toda. Getulinho, cobra do Jander. Não, tem cobrado ao Auric. Um abraço. Tem cobrado ao Auric. Um abraço, Getúlio. Infelizmente, se a gente vivesse num regime parlamentarista, a Câmara é quem escolheria os secretários. Mas como é um regime presidencialista, é só exclusivamente o prefeito quem nomeia e demite secretários. Bom, a gente fez a pergunta a respeito do empenho que foi feito, mas não foi pago em relação ao governo passado. E agora muita gente, Parra, perguntando sobre dois assuntos pertinentes ao atual governo.
a questão do convênio médico e dissídio. Quando esses 2 itens serão encaminhados para toda a população que nos acompanha, em especial os servidores públicos de São Caetano? Terça-feira passada, nós nos reunimos com o prefeito, estávamos em 16 vereadores, estava com mais 15 colegas da Câmara, e foi feita essa pergunta ao Auríquio. Na última terça. Agora. Isso, terça, antes de ontem. Antes de ontem, terça de manhã. E foi perguntado sobre o concurso, está na fase final de lançamento do edital para fazer a nova licitação para contratação de um convênio. Isso vai demorar alguns meses ainda. Deu prazo? Prazo exato não dá para dar, mas vai com certeza 4, 5 meses. É o tempo mínimo necessário. Sai ainda porque esse tem ano, recurso, porque nós estamos no mês 6 tem já. recurso. Eu acredito que sai até o final do ano. Não dá para garantir que saia em 3 ou 4 meses, é difícil falar. Que pode haver competidores que entram com demandas que tem que ser respondidas no prazo correto. Senão você contrata e acontece o que aconteceu. Foi muito fácil cancelar o contrato. Mas não tinha um meio termo para não deixar nem ao mesmo tempo algo que estava sendo considerado irregular, mas não deixar sem? Não tinha um paliativo? Na verdade, o que aconteceu? O governo, no finalzinho lá de dezembro, fez a contratação da Green Line, dessa empresa, e ela fez um negócio que, quando iniciou-se o plano de saúde, há 4, 5, mais tempo atrás, mais de 6 anos atrás, o dependente, Leandro, não pagava quase nada. Era um valor simbólico para título, simbólico, para não ficar incorporado alguma coisa assim. Hoje, com a crise que está estabelecida, instituída, não dá para manter esse benefício. Então, o familiar do funcionário público, tanto do legislativo como do executivo, vai ter que fazer uma contribuição, não exagerada, mas uma parte tem que ser realizada, uma contribuição para os dependentes, para os familiares. E o plano que foi renovado em 28 de dezembro era também de valor zero. E quando tivesse que pagar a fatura, agora no mês de maio passado, começariam a ser feitas a fatura, era um valor impagável, Leandro. Então o problema era econômico. É um contrato muito caro. A Beneficência Portuguesa, que atendia o outro plano, que saiu, não atende esse novo, não tem um local na cidade para atender os funcionários. Então nenhum funcionário está pedindo a Green Line. Nenhum funcionário fala, não, por que cancelou? Até porque as irregularidades eram tantas que não havia outra alternativa senão pelo cancelamento. E o procedimento de uma licitação correta, de uma licitação que tenha valor jurídico e ético, demora alguns meses, infelizmente. A solução encontrada é uma solução paliativa, que não atende 100%, não desampara, porém não atende como eles gostariam de ser atendidos, mas é o que temos, não tem muito o que falar. Ou não tem uma solução intermediária, no meu ponto de vista, Leandro. Eu acho que não tem. Rapidamente, André. Eu acredito que, por exemplo, a questão do dissídio, do aumento salarial, do ponto de vista legal, é possível. Segundo o secretário da Fazenda, hoje a folha custa 38% em São Caetano. A lei de responsabilidade fiscal limita a 54%. Portanto, do ponto de vista legal, há possibilidade de dar o aumento, que seria em março. Do ponto de vista financeiro, o próprio secretário afirmou na Câmara que tem 70 milhões em caixa nos primeiros 4 meses, 70 milhões. Portanto, há recursos para dar o aumento a todos os servidores públicos municipais. Quanto ao plano de saúde, é esperar. Acredito, viu, meu caro Parra, que os funcionários públicos só vão ter o ano que vem. Porque realmente demorou muito para lançar o processo licitatório e a gente sabe, uma licitação é algo complicado. Então, o funcionário não se engane. Eu acredito que só no ano que vem, em 2018, você vai ter o seu plano de saúde. Agora, por quê? Porque a administração demorou demais. Quando cancelou, já poderia ter começado a fazer os estudos. Passou 6 meses para estudar, fizeram uma pós-graduação em plano de saúde, em licitação. Não se justifica tanto tempo para fazer essa licitação. Então, de certa forma, a administração atual também tem responsabilidade nesse caso. E o que acontece? Sobrecarregou o sistema público de saúde. A própria secretária da Saúde disse que está rezando para que tenha já o plano. Por quê? Porque sobrecarregou o sistema público, porque os funcionários públicos começaram a usar o sistema local. E isso terminou
fazendo com que o sistema superasse a sua capacidade de atendimento. E como o nosso foco aqui, rapidamente, Parra, Jander é regional, nós vamos dar uma pausa na pauta de São Caetano para falar de São Bernardo, mas vamos falar aqui com os alemães. O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, foi à Alemanha justamente com uma missão: garantir o investimento, o sim de toda a parte diretiva, de todos os executivos da Volkswagen, para que a planta de São Bernardo fosse escolhida para a produção do Polo. E segundo o prefeito de São Bernardo, não tem uma notícia, tem duas boas notícias. Pois não, Orlando Morando? Olá pessoal, mais uma vez aqui com vocês, falando da nossa viagem aqui para a Alemanha, onde viemos buscar novos e grandes investimentos para a planta da Volkswagen em São Bernardo do Campo. Estamos aqui em Wolfsburgo, sede da montadora alemã, e trazendo aqui boas notícias a todos vocês. Primeiro, a consolidação de uma notícia que já circulava, que é sim a produção do novo polo na fábrica de São Bernardo do Campo. Mas a grande notícia que nos surpreendeu e ao mesmo tempo alegrou a todos nós, após a apresentação do nosso plano de trabalho, da forma que estamos governando a nossa cidade, com a apresentação da lei de incentivos fiscais que iremos levar à Câmara Municipal, a montadora Volkswagen confirmou a fabricação de também um novo sedã na fábrica de São Bernardo do Campo, que será o Virtus. Desta forma, consolidamos a nossa viagem à Alemanha com muito sucesso, garantindo novos investimentos em São Bernardo do Campo, garantindo empregos para os trabalhadores da Volkswagen, garantindo novos investimentos em toda a cadeia produtiva, ao setor logístico, cumprindo aquilo que a nossa cidade tanto precisa: fomentar o desenvolvimento econômico em São Bernardo do Campo. É por isso que estamos trabalhando e dando satisfação dessa nossa viagem aqui em Wolfsburgo, na Alemanha. Muito obrigado a todos. Muito bem, então excelente notícia para São Bernardo do Campo, excelente notícia para a região do ABC. Então o prefeito de São Bernardo, que foi com a missão de conseguir esta garantia dos alemães para a escolha da planta de São Bernardo para a produção do polo, então São Bernardo agora duas boas notícias. A planta do ABC vai não só produzir o novo polo, como também este novo sedã, o Virtus. Em relação à Volks, boas notícias: mais emprego, mais renda, mais imposto, mais arrecadação para a cidade, e é isso que a gente espera, em especial num momento como esse. A gente vai seguir acompanhando e tenho até a confirmação, Amanda me lembra agora, amanhã a presença do prefeito em exercício de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima, ao vivo aqui nos estúdios da TV Grande ABC, a partir das 7h30 da noite, para falar desta conquista e de outros temas referentes à cidade. A TV Grande ABC, cada dia falando aqui mais e mais da nossa região, Amanda. E agora, uma pergunta. Ultimamente eu ando perguntando, sempre antes de chamar o vídeo do Luciano Luiz, né, o nosso comandante aqui da Hora do Esporte. Parra, corintiano? Corintiano, acabei de saber que fizemos 1-0, gol de Jô. Ele está aqui acompanhando, assim, enlouquecido. Posso fazer um comentário? Telefone. Fiquei muito feliz de ver essa matéria, essa participação do prefeito Orlando Morando. Quero dar o parabéns para ele. Trabalhei 20 anos na Volkswagen. Ah, é? Entrei lá, lá na planta de São Bernardo do Campo. Entrei como Senai e acabei virando instrutor, professor, fiz uma parte da manutenção elétrica. Que bacana. 20 anos de Volkswagen. Gostei de saber essa notícia. Tenho um carinho muito grande pela planta da Volkswagen, pela Volkswagen em si, e parabenizo o prefeito, o vice Marcelo Lima, parabéns pelo trabalho. Dá um orgulho, né, ver o prefeito trazendo novos recursos, a planta da Volkswagen que ultimamente andava tão obsoleta, agora buscando novas frentes de trabalho, é bastante... Quando eu entrei lá tinha 35 mil pessoas. Quando eu entrei na década de 70. Faltava couve no Ceasa, no dia da feijoada na Volkswagen. Na Volkswagen, né? Era a maior padaria. Como é que é, não? Peraí. A maior padaria do Brasil. A nossa poliglota Amanda Sinac nos corrige em relação... Qual é a pronúncia correta, Amanda? Não, é Volkswagen. Volkswagen. Porque o Orlando Morando está em Wolfsburg. É isso?
É porque o som de V tem F, então é Volkswagen. Tá vendo? O grande ABC Notícias também é cultura e cultura internacional. Muito bem, tá vendo? Agora, importante isso, essa lembrança do Parra, da Amanda, porque exatamente a gente comentava isso. São a planta da Volks em São Bernardo, antigamente, e o Parra presenciou isso, parecia realmente uma cidade dentro de São Bernardo. 35 mil Eu tinha 15 anos, quando eu entrei lá, tinha 35 mil pessoas. Era assustador. Hoje tem quantos funcionários a Volks? 10 mil? 8 mil? Nem isso? Em torno disso. Em torno disso. Ou seja, um terço do que era... Tudo bem, teve uma parte... Tem alas inteiras abandonadas. Tem uma parte que agora tem robotização, etc., mas infelizmente... Mas existem áreas inteiras abandonadas, já fora de uso. E a gente espera que isso sirva também de incentivo, como o próprio prefeito destacou, que a segunda boa notícia foi graças ao plano de incentivo, ou seja, o poder público pode atuar no intuito de trazer iniciativa privada. Em São Caetano, por exemplo, nós temos aqui a GM. A GM até pouco tempo tinha terceiro turno. E a GM, Leandro, também tem boas notícias. Ela decidiu utilizar a planta daqui de São Caetano para um novo modelo e ela vai investir 1 bilhão e tantos milhões de dólares para modernizar. É praticamente uma planta nova. Ela será feita por partes, parte já está sendo feita, porque está sempre modernizando. Então, boas notícias, né? Em época de crises tão grandes, boas notícias. Jander, corintiano também? Não, sou azulão. Azulão. E agora vamos falar de esporte com o nosso comandante da Hora do Esporte, Luciano Luiz. É com você, Luciano. Boa noite. Boa noite, Leandro Amaral. Boa noite, Amanda Sinac. Estou chegando para falar de esportes aqui no programa Grande ABC Notícias. Hoje, o Corinthians enfrenta a equipe do Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Aliás, a bola está rolando neste momento, meu caro Leandro, torcedor do Corinthians, que vive a expectativa para que o Timão siga na liderança do Campeonato Brasileiro. As outras equipes do estado de São Paulo tiveram retrospecto mais ou menos ontem, né? Vamos destacar, por exemplo, o Palmeiras, que venceu em casa a equipe do Atlético Goianiense, 1-0, gol do Borja, 35 milhões que estavam no banco, não no banco aplicado, mas no banco de reservas. Saiu e marcou um importante gol para o time do técnico Cuca, que agora já soma 2 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. O Santos fez um bom jogo diante do Vitória, venceu pelo placar de 2-0 no estádio do Barradão. E a decepção ficou para o São Paulo Futebol Clube, que foi até a Arena da Baixada e um futebol bastante ruim, principalmente na segunda etapa, deu ao São Paulo mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, 1-0 diante do Atlético Paranaense. Vale lembrar que as equipes do ABC seguem se preparando aí no que diz respeito à disputa do Campeonato Brasileiro da Série D. A equipe do São Bernardo enfrenta o Novo Hamburgo no próximo domingo, 18 horas, e o São Caetano se prepara somente para a estreia diante do Santos na Copa Paulista. Água Santa, Esporte Clube São Bernardo, Diadema e também Mauaense trabalhando, visando as competições. Vamos falar um pouquinho sobre o voleibol, meu caro Leandro Amaral e Amanda Sinac. O time do São Caetano, São Cristóvão Saúde de São Caetano, ontem foi derrotado pelo Campeonato Paulista Sub-21, 3-1 diante do Osasco Bradesco no ginásio Milton Feijão. E a informação também fica de forma oficial que a partir de amanhã a Liga Municipal de São Caetano do Sul irá viver a sua fase semifinal, com jogos a partir das 20 horas no Fundação, Clube Fundação. E no final de semana tem finais no Dente de Leite, no sábado à tarde lá no Santa Maria, e também nas categorias menores, Sub-10, Sub-12, Sub-14 e Sub-16 no domingo pela manhã no ginásio Milton Feijão. É o esporte de São Caetano do Sul sempre movimentando essa galera que adora correr atrás da bola. Tá certo? Boa noite para você, Leandro. Boa noite, Amanda. Amanhã eu volto com muito mais do esporte aqui no programa Grande ABC Notícias. Obrigado, Luciano. Rapidamente, Edson Parra, obrigado pela presença. Boa noite. Obrigado, Leandro. Obrigado, Amanda. Jander, é um prazer debater com você novamente nesse programa. Sempre que chamar, estarei aqui. Tenho certeza que o Jander estará conosco.
eu quero agradecer a Amanda, quero agradecer o Leandro, ao Parra e dizer aos nossos amigos que estão do outro lado. Pode contar com a fiscalização da Câmara e desse vereador. A bancada do PP vai ser sempre vigilante em defesa dos interesses dos nossos munícipes. Excelente. Obrigado, Jander. Obrigado, Parra. Obrigada, Jander, Parra. E um lembrete, você pode rever o nosso programa de hoje no Facebook e também no site tvgrandeabc.com.br. Uma excelente noite a todos. Boa noite. Em qualquer lugar, em multiplataformas,